Então, Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos, abençoe os nossos facebookanos que estarão entrando nessa live hoje, transmitindo ao vivo a nossa escola bíblica, Evangelho Genuíno, trazendo até você o melhor, querido, dos estudos da Palavra de Deus. Nós paramos na página 33, onde nós estamos estudando sobre o profeta Zacarias. E hoje nós vamos falar sobre o motivo da busca, porque houve uma delegação de Samaria que foi até Jerusalém para ver se eles precisariam parar, ou já era hora de parar de jejuar, tá? Por causa da destruição do templo, e que eles deveriam não jejuar mais, querido, por causa que o templo estava sendo reconstruído. Então buscaram dos sacerdotes, das lideranças e dos profetas se eles poderiam parar de jejuar, porque eles estavam vendo que o templo estava sendo reconstruído, e com o templo sendo reconstruído, eles não precisariam mais ficar infelizes, tristes, e jejuar nas datas a qual se fazia memória da destruição do templo. Tá? Então, nós temos que entender, e é importante nós sempre recordar, meu amado, que o jejum, nos tempos bíblicos, não apenas em Israel, mas de forma geral no Oriente Médio antigo, era sinônimo de uma expressão de tristeza e também arrependimento. Tá? Jejum, dentro do Antigo Testamento, ele nunca foi uma prática para você ter um nível espiritual maior. Tá? E o jejum nunca também foi algum tipo de moeda de troca, ou seja, onde você apresenta um jejum para Deus, para que Deus venha se compadecer de você e que Deus venha atentar para os seus pedidos, para as suas orações, para aquilo que vocês desejam em sua alma. Tá? Nós vemos que desde o exílio os judeus jejuavam no 5º e no 7º mês em virtude da destruição do templo de Jerusalém e do exílio. O jejum buscava expressar arrependimento, assim almejando o retorno e o favor do Eterno, tá? Para que Deus viesse restabelecer, reconstruir o templo através do seu Espírito, como foi já aqui falado, que a reconstrução do templo não foi por força, não foi por violência, mas foi pelo Espírito de Deus. E com a reconstrução do templo e o restabelecimento de Jerusalém, havia dúvida se deveriam continuar com a prática do jejum, ou talvez torná-la em época festiva, em virtude da reconstrução do templo. Então veja bem, nós vemos que o jejum do 5º mês. Por que os israelitas, os judeus, porque há uma diferença entre ser israelita e ser judeu. Israelitas, eles foram levados cativos pelos assírios e eles foram absorvidos por esse povo, por essa nação. E eles praticamente se miscigenaram de uma forma e que se perdeu muito a identidade deles. Os únicos que voltaram do cativeiro através do decreto de Ciro, que nós vimos, foi o povo de Judá, ou seja, a nação de Judá. Daí é que se formou a palavra judeu. Tá? Quando Israel ele entra na Terra Prometida, ele se torna uma nação chamada Israel. Com o decorrer do tempo e com a mal administração dos reis, tá? Houve uma ruptura, tá? Onde 12 tribos passaram a se chamar Israel e 2 tribos, que era Benjamim e a tribo de Judá, passaram a ser o reino do sul e o reino do norte sendo a nação de Israel. Quando nós vamos ler alguns textos aqui, vocês vão ver casa de Israel é uma coisa, casa de Judá é outra, tá? Da onde que se forma judeu. Então, uma pessoa para ser judeu hoje, ele tem que praticar a Torá. Ele tem que praticar o que está escrito no Antigo Testamento. Se ele não praticar, ele não é judeu. Ele é um israelita.
Tá? Ele faz parte de uma nação, mas não faz parte do segmento judaísmo. Por isso que o pastor defende que Deus nunca quis criar uma religião. A religião foi criada pelos homens. Deus, ele quis levantar uma nação, tá? Que havia, querido, regras cerimoniais que aproximavam de Deus, mas uma nação de reis e sacerdotes. Só depois do cativeiro, querido, que criou-se isso, o judaísmo. E aonde, querido, que houve sempre essa rixa, tá? De samaritanos com judeus. Aí você vai lá para o poço de Jacó, vê lá a samaritana, né? E perguntando para Jesus, como tu pode conversar comigo sendo eu uma samaritana? Por quê? Porque os samaritanos, eles não se davam com os judeus, porque os judeus, tá? Seguindo os segmentos que Deus lhe concedera, eles construíram o templo em Jerusalém. E esse templo foi destruído uma vez, foi reconstruído, e no tempo em que Jesus ascende, tá? O reino do norte, ele adoravam a Deus aos pés do monte Gerizim, em Betel, em Samaria, e achava-se que Deus se manifestava ali. Só que Deus se manifestava no templo de Jerusalém. Por isso que Jesus disse para ela, olha, vocês samaritanos, vocês pregam daquilo que vocês não sabem, vocês não conhecem. Tá? Aí ela fica cheia de dúvida, ela diz, mas os judeus dizem que a verdadeira adoração é em Jerusalém. E nós, samaritanos, dissemos que é aqui, aos pés do Monte Gerizim. Aí Jesus disse, olha, vem a hora, mulher, e é agora, em que, aí Jesus coloca uma condição, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não vai mais ser nem em Jerusalém e nem em Samaria, mas vai ser em espírito. Por isso que Jesus, o que ele faz? Jesus, ele internaliza o seu reino e neutraliza, querido, todo tipo de cerimônia externa. As cerimônias externas têm que ser efeito da realidade interna. Quando, querido, as cerimônias se tornam, as coisas visíveis se tornam a motivação da minha adoração, eu saio de um estado que Cristo ele impôs para seguir um estado de decadência, como Israel nós vamos ver, que abraçou e se apoderou e achava que fazendo as coisas externas Deus assim se alegraria com eles. Tá? Vamos para frente. Vamos ver o que diz o jejum do quinto mês. No 7º dia do quinto mês do 19º ano do rei Nabucodonosor, guarde bem, rei de Babilônia, Zeburadã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei de Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes, todo exército babilônico que acompanhava Nebuzaradã, derrubou os muros de Jerusalém e levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas alguns dos mais pobres do país, o comandante deixou para trás, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Deixou os mais interioranos ali, tá? Até hoje, o dia 9 de Ave, isto é, o 9º dia do quinto mês, no calendário judaico, é lembrado como a data de jejum em virtude dos eventos supracitados. Então, Israel fazia um jejum todo ano nessa data. Por quê? Para fazer memória, jejum,
para se entristecer, para lamentar, para se arrepender dos seus pecados, por causa da consequência que os seus pecados causaram, que foi a destruição do templo e o cativeiro babilônico. Quando o templo começa a ser reconstruído, vem aqui o texto que nós estamos estudando, está falando que essa diligências que veio de Samaria, veio perguntar, porque mesmo Samaria sendo inimiga dos judeus, havia lá simpatizadores. Então eles vieram para perguntar para os sacerdotes, para Deus, se eles continuariam, porque o templo estava sendo reconstruído, se eles precisavam continuar jejuando e fazendo memória pelo que Nabucodonosor fez. E aí nós vamos encontrar a resposta de Deus daqui para frente, tá? Vamos ver o jejum do 7º mês. O jejum do 7º mês, Tishrei, tá? Tishrei no calendário judaico, é referência à prática do jejum de Gedaliah, ou o conhecido jejum de Gedalia, que ocorre no 3º dia do mês, tá? Depois de Nabucodonosor conquistou Jerusalém, matando e exilando a maioria dos habitantes, ele apontou quem? Gedaliah, filho de Ahicam, como governador da província da Judéia. E houve um período de paz que ficou com aqueles pobres que ficaram lá. Esse Gedaliah começou a governar ali e trouxe uma certa liberdade para o povo de Israel ali. Eles não estavam cativos. Tá? E isso fez o quê? Que muitos moradores que haviam fugido do sítio de Nabucodonosor para as terras de Moabe. Quando eles souberam que Gedaliah estava sendo bondoso e gracioso com Israel, com o povo de Judá, o que aconteceu? Ele simplesmente, o rei de Moabe, ficou uma arara. Por quê? Porque ele começou a perder trabalhadores em massa, ele começou a perder impostos, e houve uma queda fiscal tremenda, porque muito povo saiu. E a mão, naquela época, os povos não eram como hoje, assim, populações muito grandes, entendeu? Então, se saísse alguns mil judeus lá, já baixaria a arrecadação do governo. E o que ele fez? Então, ele depois que aconteceu essas coisas, e tinham fugido de Moabe, e retornaram para Judá, Baalias, rei de Amon, não gostou do regresso provisório dos judeus. Tá. Aí o que ele fez? Gedaliah, ele foi alertado às intenções que um tal de Ismael, que era da descendência davídica, da descendência do reino, que eles iriam matar Gedaliah e iriam assumir o governo. Mas ele não deu ouvido, ele achou que era simplesmente uma fofoca política e não deu ouvidos. E o que aconteceu? Que levou isso a seu assassinato. Aí o que aconteceu com os judeus? Os judeus que haviam sofrido, irmãos, porque eles foram sitiados e ficaram 3 anos sitiados. Esse foi o meio que Nabucodonosor achou. Por quê? Porque Israel era fortificada. Israel ela é uma cidade montanhosa e Jerusalém era cercada por um grande muro. Então não tinha como entrar. O que Nabucodonosor fez? Ele sitiou a cidade, não deixou entrar alimento e esperou. Então o povo de Israel passou muita fome, a ponto de mães querer cozinhar seus próprios filhos. E isso fez o quê? Que eles, por fome, por força da fome, tentassem sair da fortificação, e aonde Nabucodonosor conseguiu entrar e fazer o estrago que fez. Então, querido, temendo essas represárias, o povo dos judeus não ficou ao lado de esse Ismael, que se dizia da descendência de Davi. Eles fugiram com medo da represária de Nabucodonosor, e muitos foram para o Egito. Aí houve, querido, a segunda diáspora de Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor, para
intervir contra esse rebelde Ismael, ele manda para Israel, querido, os seus exércitos, e todo o remanescente de Deus que havia na terra, ele leva cativo para a Babilônia. E deixa sem um judeu ali. Os que puderam fugir, fugiram, e o que sobrou ali, ele levou todos. Tá? O capítulo 7 diz assim, começa assim, versículo 8. A palavra de Adonai foi dirigida a Zacarias nesses termos. Assim fala Adonai dos exércitos. Fazei um julgamento verdadeiro. Praticai o amor e a misericórdia, cada um com o seu irmão. Não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Não trameis o mal em vossos corações e contra o outro. Mas eles recusaram atender e me deram as costas rebeldes. Endureceram seus ouvidos para não escutar. E fizeram de seus corações um diamante para não escutarem o ensinamento e as palavras de Adonai dos exércitos, que enviara por seu espírito por intermédio dos profetas. E houve por isso grande cólera da parte de Adonai dos exércitos, e acontecerá que, visto como ele chamou e eles não escutaram, assim eles chamaram e eu não ouvirei, disse o Senhor dos exércitos. Eu os dispersei por todas as nações que eles não conheciam. Atrás deles a terra foi devastada, de modo que ninguém passa ou volta. De uma terra de delícia, eles fizeram um deserto. A religiosidade vazia. Olha a resposta que Deus deu para a diligência de Samaria. Aqui nós vemos o cerne da mensagem de Zacarias, que é a religiosidade vazia, cujo foco é a ritualística e o exterior, ao invés da transformação interior. O que estava acontecendo? O povo de Israel chegou a uma ignorância tão grande que eles começaram a achar que sacrificar ao Senhor, que fazer as festas, que fazer os jejuns, isso iria, querido, fazer com que a gratidão de Deus por eles fazerem essas coisas externas viesse ter algum efeito em que Deus fosse grato a eles, os abençoando. Só que o que Deus faz é o contrário. Deus, ele repreende eles dizendo: e os órfãos? E as viúvas? E o pobre? E a justiça social? E a retidão? E o amor? Vocês estão preocupados com o jejum? Vocês estão preocupados em me sacrificar? E estão se esquecendo do mais importante, que é, querido, atender os ensinamentos de Deus, ser fiel. Mas o povo de Israel sofreu muito, irmãos, porque eles achavam que eles compravam com atitudes externas, que eles moviam com atitudes externas o coração de Deus a favor deles. E Deus disse: vocês acham que quando vocês jejuam, quando vocês deixam de comer, vocês estão fazendo para mim? Não, vocês não estão fazendo para mim. Vocês acham que quando vocês fazem essas festas, vocês estão fazendo para mim? Não, vocês não estão fazendo para mim. Porque não é isso que eu quero. Isso são cerimônias, isso são rituais, isso os pagãos fazem. Sacrificar, ter um templo, isso o paganismo faz. E foi o que Jesus disse. Que quem corre atrás de bênção, quem quer só as bênçãos de Deus e não a responsabilidade com a palavra, a responsabilidade com o repartir, a responsabilidade com a solidariedade, com o perdão, com o amor ao próximo. E aí acha que por participar de uma ceia, por ser membro de uma denominação,
Porque faz uma campanha de 7 semanas, de 8, de 9, de 10, de 12, de quanto. Que essas atitudes externas, essas cerimônias, têm algum tipo de barganha com Deus. Querido, isso não existe. Eu não posso transformar o símbolo na essência. Porque o símbolo, ele é símbolo da essência. O povo de Israel começou a pegar os símbolos como essência e achar que esses símbolos, como o sacrifício, como as festas judaicas, como as oferendas, eram, querido, algo que tinha persuasão e barganha com Deus. E Deus está dizendo, não. O que vai mover meu coração para vocês não é essa simbologia, não é esses rituais. Em Malaquias, Deus chegou a ponto de usar Malaquias e diz, fecha a porta do templo, parem os sacrifícios. Eu não aceito mais as festas de sábado. Eu não suporto mais os sacrifícios de vocês. Por quê? Porque é vazio da essência. E o que faz eu apresentar a Deus um sacrifício de louvor, um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício racional, que esteja envolvido com inteligência, se não ser com a essência do amor? Jesus, ele disse, olha, se vocês estiverem apresentando uma oferta, e vocês se lembrarem que vocês têm um caso mal resolvido com seu irmão, é isso exatamente que Jesus, que aqui Zacarias queria mostrar para o povo. Que não adiantava eles construir o templo, que não adiantava eles levantar os altares, não adiantava eles apresentar milhares e milhares de sacrifícios, se eles não atentassem para os ensinamentos, se eles não atentassem para o amor ao próximo, se eles não atentassem para a promoção da igualdade social, se eles não vivessem segundo os padrões que Deus nos ensina, que é a justiça. Veja como Jesus foi contra, que os sacerdotes, eles eram tão zelosos nas coisas externas, que diz a Bíblia que eles davam dízimo até do endro, até do cominho, até da hortelã, até da horta que eles faziam atrás da casa deles. Cada 10 pezinhos de um pezinho de cominho, eles davam um para Deus. Isso aqui é um superlativo, irmão. Quando Jesus fala para os fariseus, Jesus está falando que eles davam o dízimo do endro, da hortelã. Isso é um superlativo. Só os fanáticos faziam isso. E você disse, vocês se preocupam tanto com a hortelã, com o cominho para apresentar a Deus, e se esquece do mais importante. O que era mais importante que ele fala? O amor e a justiça. O que o profeta está cobrando aqui? Amor à viúva, o órfão, o estrangeiro. E ele está dizendo, e outra, vocês têm que valorizar os ensinamentos que os santos profetas trazem até vocês. Querido, não adianta você ser membro de uma igreja se você não for igreja. Não adianta você ser membro de um corpo se você não interage com o corpo. Porque um corpo, ele é composto de vários membros, e todos os membros têm que interagir, cada um fazendo a sua função, para que o bem-estar e a produtividade desse corpo seja qualitativa. Se um membro ele não faz a parte dele, ele quebra a corrente da unidade. E quebrando a corrente da unidade, ele enfraquece o corpo. E enfraquece, querido, a produtividade do corpo. Isso que muitas pessoas não entendem, que não compreendem, que Paulo deixa tão claro
no capítulo número 12 de 1 Coríntios, quando ele fala sobre o corpo e os seus membros individualmente. E ele diz: vocês, igreja, são o corpo de Cristo, cada um individualmente como membros do seu corpo. E aí ele começa a dizer: será que o ouvido pode falar por que ele não é nariz? Por que a boca não faz a função da orelha? Será que a orelha pode ficar triste porque o braço faz uma coisa e ela não faz? E aí ele diz: não, cada um de vocês tem uma função dentro do corpo. Você tem a sua. Descubra e faça. Agora, não se deixe levar pela religiosidade vazia, tá? Zacarias disse: ó, não vai adiantar nada vocês terem o tempo. Não vai adiantar nada sacrifício. Porque isso são símbolos da essência, que é o amor. Por isso que Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu conheça todos os mistérios, ainda que eu tenha a fé de dizer para essa montanha: sai daqui e vai para lá, ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça toda a ciência e todos os mistérios, se eu não tiver amor, serei como o sino que retine. Paulo está dizendo: olha, igreja, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se não for feito com amor, ele chega ao ponto de dizer: vocês podem vender tudo que vocês têm. Tudo. Casa, carro, dinheiro no banco, e repartir para os pobres. Mas se não for pela intenção certa, pela motivação certa, vocês estão perdendo tempo. Você está falando algo que não tem valor para Deus. Porque vocês estão fazendo movido por valores externos e não pela essência. Por que Jesus combateu tanto os fariseus, dizendo para eles que eles eram sepulcros caiados? Por fora, bonitos, lindos, adornados, com pedras de mármore, polida. Podia até ser revestido de prata, de bronze, de ouro. Mas Jesus disse: tira a tampa. Tira a fachada. Abre o coração do camarada e vai ver o que tem lá dentro. Ósseos de imundícia. Vocês, fariseus, vocês se preocupem em limpar o copo por fora. Para limpar o prato por fora. Mas se esquece que o mais importante não é limpar o copo por fora, é limpar por dentro. O que Jesus estava querendo dizer? Vocês se preocupam muito com as aparências. Vocês se preocupam muito com os rituais. A ponto de se lembrar de dar o dízimo do endo e da hortelã. Mas se esquece de limpar os corações de vocês. A alma de vocês, a estrutura emocional de vocês, a estrutura moral de vocês, a estrutura intelectual, que é a racional, que entende que o externo não pode mover o interno, mas o interno tem que mover o externo. Quando se inverte esses valores, aí cria-se fanáticos, aí cria-se costumes, dogmas e tradições humanas. Esses fariseus eram tão preocupados com o exterior, que no capítulo número 15 de São Mateus, num dia de sábado, os discípulos passaram por uma plantação de trigo, e eles estavam com fome, e Jesus permitiu que eles fossem comer aquele trigo num dia de sábado que era proibido pela tradição dos fariseus.
É proibido. Querido, a vida, diga comigo, a vida sempre estará acima da lei. Entre você ter que cumprir uma lei e você salvar a sua vida, o que você faz? E foi isso que Davi ensinou para nós. Quando ele entra no templo e pede para o sacerdote os pães da preposição, que eram consagrados para Deus. Deus havia matado, que nem Nabá de Abu, por muito menos. Mas Davi e o seu some, ou eles iam morrer, ou Davi quebra a lei. Davi quebra a lei e Deus não lhe pune. Porque a vida está acima da lei. E sabe o que Jesus fez? Eles vieram indagar com Jesus. Como que tu pode permitir os teus discípulos comerem no dia de sábado? Sabe o que Jesus disse? Seus hipócritas. E ainda criticavam, e ainda, sendo dia de sábado, eles não lavam as mãos. Aí Jesus disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai, porque o que entra vai para lugares escusos e depois se dissipa. É do coração, Jesus disse, que procede todos os maus desígnios. Por isso eu sempre digo, você crê em Satanás? Se existe um Satanás, se existe um mal, está dentro de nós. E Jesus disse, todo mau desígnio. Ele não disse que vinha do diabo. Ele disse que vem do interior do homem. Do coração do homem procede adultérios, mentira, engano, prostituição, assassinatos, tudo que não presta. A fonte da onde se gera. Jesus não disse que se gerava de fora para dentro. Presta atenção. Vocês têm que ser inteligentes. Jesus não disse que o mal se gera de fora para dentro, mas se gera de dentro para fora. Por isso que Tiago diz, quando um homem é tentado, ele não é tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Mas quando o homem é tentado, ele é tentado pelo diabo. O que está escrito? Ele é tentado por suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. E cedendo, ele peca. Tiago podia dizer, não, o homem, ele peca quando é tentado pelo diabo. Por isso que quando você vai para eu ia falar sobre a tentação do deserto, deixa para outro lado, vamos continuar aqui. Na sociedade politeísta havia a noção de que era possível manipular o favor dos deuses. Veja o que eu falei para vocês. Na sociedade politeísta havia a noção de que era possível manipular o favor dos deuses com o quê? Com rituais primitivos que eram literalmente feitos para alimentar, fortalecer ou atrair os deuses. Por quê? Porque a crença politeísta cria que que Deus era como um homem, que ele necessitava de dormir, que ele necessitava. Por isso que Elias disse assim, chame mais alto pelo Deus Baal. Quem sabe ele está dormindo. Quem sabe ele foi no banheiro fazer necessidades. Porque essa era a crença politeísta. E eles achando que eles alimentando os deuses com os sacrifícios que eram queimados e chegava no céu, Deus transformava em alimento e comia, que através dessas oferendas, dessas ofertas, se havia a capacidade de manipular Deus. E o que é mais
mais pregado hoje. Faça isso que Deus dá. Faça aquilo que Deus dá. Faça isso que Deus dá. Dá dinheiro aqui, dá dinheiro ali, dá dinheiro lá, blá, 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 blá. Puro paganismo. E Jesus disse que quem corre atrás dessas coisas é pagão. Por que Jesus fez essa declaração? Porque os pagãos e que usavam, querido, de cerimônias, de rituais, para que pudessem manipular a Deus, para que, através dos seus serviços a Deus, sua gratidão de Deus, né, pelos serviços prestados. Não, o camarada me trouxe um boi, o cara me trouxe um boi daquele zebu. Meu Deus, eu sou obrigado a abençoar ele. É isso que as pessoas pensam. Mente paganizada. Aí o que as pessoas fazem? As pessoas sacrificam. As pessoas fazem, querido, vários tipos de campanhas, se sacrificando, achando que com isso vão mover a Deus. E sabe o que acontecia com o povo de Israel? Quando eles eram influenciados por essa ideologia, eles achavam que era só sacrificar. Eu vou na igreja, eu vou lá levar o meu sacrifício, vou lá levar meu dízimo, vou lá levar meu boi, vou lá levar meu cordeiro, vou lá levar meu sacrifíciozinho, e estava tudo bom. Aí não aprende a ser justo. Aí compra e não paga, mas ele está na campanha. Deus vai me abençoar. Não vive uma vida de amor. É uma munheca, não abre a mão para ajudar ninguém. Mas eu estou na campanha. Estou na campanha. Eu estou com o tijolinho da muralha de Jericó. Que? Aí vira um amuleto. E o que Jesus disse? Israel, aprendam de uma vez. Entendam de uma vez. Pelo amor de Deus, Jesus quis dizer. Aprendam, saiam dessa ignorância. Por quê? Porque eu não quero coisas externas. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero amor. Eu quero que vocês aprendam a perdoar. Eu quero que vocês aprendam a repartir o seu pão com quem não tem. Eu quero que vocês olhem pelas viúvas, olhem pelos órfãos, olhem pelos estrangeiros. Aí Tiago diz que a verdadeira religião é visitar quem? Em suas necessidades. Quem? As viúvas e os órfãos. Quer dizer o seguinte: servir a Jesus é declarar para esse mundo que você tem a capacidade de visitar o seu próximo, independente de cor, independente de raça, independente de opção sexual, independente. Você é humano e você vê o ser humano como teu próximo. É isso que é ser cristão. Não você vê no seu próximo, através de seus comportamentos, um inimigo. É isso que Jesus quer ensinar. A sociedade politeísta, querido, eles queriam para si. Eles só se preocupavam consigo. E Deus queria mostrar para Israel o contrário. Eu quero mostrar para vocês, porque Israel era o test drive de Deus. Deus queria usar Israel como um ponto de referência para o mundo. Mas como Israel quebrou esse pacto, quebrou essa aliança, quebrou esse dever de ser luz para as nações, então uma outra luz teve que substituir, que saiu dos judeus, que é aquele que trilhou nessa terra e disse: eu sou a luz do mundo, e vocês também vão ser luz do mundo. Apesar do monoteísmo israelita, os israelitas haviam conservado traços desse tipo de pensamento. Ou seja,
Quando você está lendo Zacarias, você está vendo que Zacarias, ele está tratando, porque havia muito desses pensamentos, querido, ritualístico, em Israel. Vamos construir o templo, vamos sacrificar, e deu. Hoje é a maioria que as pessoas pensam. Eu vou para a igreja todo domingo, com a Biblinha debaixo do braço, né? Vou lá, apresento o meu culto, apresento meu louvor, meu sacrifício de louvor, né? Eu canto meu hininho na harpa, meu corinho, né? O pastor prega para mim, e está tudo certo. E está tudo certo. Não está tudo certo, não. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para estar informado num templo. Deus não te chamou para ser luz num templo. Deus não te chamou para ser sal num templo. Eu leio na Bíblia que é para nós ser luz e luz da sal da terra e luz do mundo. Invertamos. Não é isso que Deus quer de nós? Israel, querido, ele quis se enfiar debaixo do alqueire. Enquanto Jesus disse que uma luz tem que se colocar no velador, porque não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. E nem se pode pegar uma luz e colocar um velador, se colocar debaixo do alqueire, mas se coloca num lugar alto para iluminar toda a casa. Assim também a nossa luz tem que resplandecer neste mundo. E o nosso sal tem que salgar esta terra. Fora isso, querido, você pode estar sentado num púlpito, sendo enfeite de Natal, parece aquelas bolinhas de Natal bonitinha, enfeitadinha para enfeitar púlpito de igreja, para ficar ali na fila, para pegar o microfone, para apresentar o teu desejo exibicionista, porque você é obreiro para se exibir. Mas não é obreiro para visitar um doente, não é obreiro para visitar uma pessoa que precisa de uma mão amiga, que precisa que você esteja lá como amigo. Ah, não, isso é serviço do pastor. Não, não é serviço do pastor, não, é seu também. Por que você acha que uma das qualidades que o cristão tem que ser é luz do mundo? Aí todo mundo quer que o pastor seja luz do mundo e o cara fica de braço cruzado todo domingo com a Bíblia debaixo do braço e achando que está tudo certo. Vai ficando aí debaixo do alqueire. Vai fazendo que nem Israel para ver. Se vai chegar uma hora que Jesus não vai ter que fazer alguma coisa para te tirar debaixo desse alqueire. Como se sabe, historicamente, tanto a aristocracia israelita nos tempos dos reis, quanto a própria aristocracia judaica vivendo no exílio do cativeiro babilônico, pouco fez para ajudar na reconstrução do templo. Muitas comunidades de judeus regressam da região da Judéia, a razão pela qual a reconstrução foi tão difícil essa reconstrução, irmão. Sabe por que foi difícil a reconstrução? Por causa da dureza, querido, da elite. A dureza do mais afortunado. Porque quando Ciro disse, olha, vocês estão liberados para voltar para a terra, sabe quem é que voltou? Os pobres. Os que não tinham o que escolher, não tinham muito. Agora os ricos que estavam abastados, judeus, vendidos pelo dinheiro, rendidos pela avareza, vendidos pelo materialismo, perdendo todo o idealismo e toda a sua comunhão com Deus, ficaram. E você vai ver mais na frente, no livro de Zacarias, que Zacarias ele profetiza para esse povo. Aqui ele está trazendo, querido, uma exortação. Por quê? Porque além dos samaritanos, que era da delegação, que estava perguntando se deveria parar de jejuar, que Deus cobra a falta de igualdade social, porque eles foram um dos que atrapalharam a reconstrução do templo.
Eles entregaram, querido, os líderes de Israel para o rei, dizendo que eles estavam fazendo uma rebelião. E quem fez isso foi os próprios irmãos deles, os samaritanos. O Eterno, portanto, acusa os líderes de Israel de nada terem feito pelos pobres e humildes, de não ter buscado retidão e justiça nem igualdade social. Não ajudaram. Mas quando Israel, querido, estava no auge, quando Deus começou a estender as mãos sobre Israel, e aí nós vamos ver que Zacarias começa a profetizar contra a Babilônia, contra Suzã. Esses ricos começaram a ficar, querido, todos, querido, amedrontados, porque Deus ia pegar todo o mal, toda a iniquidade que estava, toda a consequência da iniquidade que estava sobre Israel, ia lançar sobre a Babilônia, sobre a Pérsia, sobre os povos que haviam deixado Israel cativo. Então aqueles ricos começaram a retornar, querido, com medo. Não por amor, por medo. E para se aproveitar da prosperidade que estava em Israel. Porque se eles tivessem ficado e não retornado, eles iriam sofrer lá com a Babilônia, com o juízo de Deus. Por isso, nada de adianta a expressão de arrependimento, irmãos. Não adianta. Toda expressão de arrependimento que não há transformação interior, nada vale, nada pode. É uma manifestação de arrependimento sem efeito, sem eficácia. O verdadeiro arrependimento tem que trazer mudança. Com ele tem que vir, querido, a transformação da minha estrutura emocional, da minha estrutura moral e da minha estrutura intelectual. Eu tenho que passar a ser mais esperto, eu tenho que passar a ser mais inteligente. Eu preciso, querido, ter o meu emocional mais controlado pelas rédeas do meu eu. Eu preciso disso. Tem hora que eu perco as rédeas do meu eu e eu preciso disso, porque eu sou temperamental. Mas eu reconheço isso, eu sei que no tempo certo, na olaria de Deus, eu vou mudar. E ainda bem que isso é esporádico, não é algo vicioso, né? Porque se tem um vício, irmão, que nós temos que entrar no centro de recuperação para nos libertar, sabe qual é? Os crentes têm que entrar no centro de recuperação. Sim, entrar no centro de recuperação. Com psicólogo e tudo. Qual? O vício da reclamação. Eu nunca vi tanto crente reclamando da vida. Aí ele vai ler Salmo. Aí vai para o Salmo 121. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Na hora do vamos ver. Primeiro os que desmoronam, eles se abalam. Por isso, irmãos, nós temos que ser inteligentes. Você sabe o que constrói uma fé firme? Você sabe o que constrói uma fé racional? Uma fé inteligente? Você sabe? Está escrito na Bíblia. Que essa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A verdadeira fé, ela não é baseada no arrancar coisas de Deus, mas oferecer coisas para Deus. Se você ler toda a lista dos heróis da fé, eles foram tidos como heróis da fé, não porque receberam coisas de Deus, mas porque em momentos difíceis ofereceram coisas para Deus. Como Abraão ofereceu Isaac. Como a figura de Daniel, que é uma figura de linguagem.
Sadraque, Mesaque e Abednego. Entendeu? Isso é ter uma fé genuína. É você saber que entre a terra e o céu existe um ser. E esse ser que tem aliança contigo, ele nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Essa tem que ser a motivação de nossa fé. E foi isso que o povo de Israel perdeu. O povo de Israel começou a acreditar em outros deuses. Foi considerado como uma prostituta que adulterava com os outros deuses. Foi tida como adúltera e foi tida como prostituta. Adúltera porque adulterou com um Deus. Aí depois não se contentou com um Deus, Israel tornou-se prostituta. Começou a adulterar com vários deuses. E Tiago diz para nós, igreja: ó adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E todos aqueles que querem ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus, irmão. É a pessoa inimigo de Deus. A nossa natureza é inimiga de Deus. A nossa natureza, ela quer as coisas dessa terra, porque nós viemos dessa terra. Nós viemos do pó da terra. E a serpente iria se alimentar do pó da terra. E a serpente é a nossa carne. É a nossa natureza animal. A nossa natureza animal quer tudo aquilo que é contrário ao que Deus quer. A nossa natureza animal quer vingança. A nossa natureza animal quer dinheiro. De maneira exacerbada. A nossa natureza carnal quer prostituição. A nossa natureza carnal quer o caminho dos desejos lascivos, dos desregramentos morais, da facilidade da vida. Entendeu? E nós temos que mudar isso, queridos. Tá? Então o Eterno acusa os líderes de Israel de nada ter feito pelos pobres e pelos humildes, e de não ter buscado retidão, justiça e nem igualdade social. Você busca igualdade social? Como que eu busco igualdade social? Foi o que eu falei na rádio. Se um habitante de São Miguel fosse humano, não fosse partidário, porque partidarismo é coisa da carne. O que é partidarismo? Eu sou desse partido, então eu só ajudo ele. Eu só ajudo os bonzinhos da terra. Eu só ajudo os santinhos da terra. Eu só ajudo... Não, queridos. O sol, quando brilha, brilha para todos. A chuva, quando cai, cai para todos. Revelando o caráter santo de Deus, que é o caráter que nós temos que imitar. Mas quando é para nós imitar Deus, nós queremos ser partidaristas. Queremos só chover na casa de quem nós gostamos. Queremos brilhar o sol da justiça somente nas pessoas que nós achamos que merecem. Mas quem somos nós para julgar se não entendemos a profundidade das intenções dos corações humanos? Às vezes, aquele que você pensa ser mais bandido, talvez dentro dele é aquele que mais grita, é aquele que mais sofre, aquele que mais está pedindo por uma mão estendida. Mas como nós julgamos pela aparência, e por isso Jesus quebra tudo isso dizendo: se você amar, ame como Deus. Você quer ser filho de Deus? Tá. Você quer ser filho de Deus? Quero. Então, faça como Deus. Quando brilhar o sol sobre todos. Quando cair a chuva sobre todos.
porque só assim poderemos ser filhos do nosso Deus que está no céu. E quando for cumprimentar alguém, não cumprimente só os teus amigos, mas todos, porque quem só cumprimenta as pessoas selecionadas, pessoas que estão na sua agenda, só cumprimenta aqueles que lhe convêm. Isso é comportamento de pagão, de gentil, e não de cristão verdadeiro que conhece a Jesus Cristo. Amém? Amém. Como é ruim, né, irmãos? A gente dá aquele aperto de mão naquela pessoa que você sabe que crava a faca nas suas costas. Como é ruim. Só que não se entristeça, porque você está dentro de um comportamento nobre. Jesus era nobre. Ele olhou nos olhos dos seus inimigos e teve coragem. Foi macho para negar sua carne, para negar os seus desejos e dizer: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E nós muitas vezes acovardados, subjugados pelos nossos desejos, subjugados por nossas vontades, vivemos um cristianismo superficial. Vivemos um cristianismo com um amor, querido, que é um amor filéu, não é um amor ágape. Eu tenho lutado contra isso, irmãos. Porque não adianta ser cristão somente no cerimonialismo. Não adianta você participar da Santa Ceia e não entender o que a cerimônia significa. Milhares e milhares de pessoas participam de ceia sem entender o que significa. Sem entender o que aconteceu na igreja de Corinto. Sem entender que aquela era uma janta com a disposição e com o objetivo de praticar a mesa, querido, do repartir, da coinonia, da comunhão. A mesa que acabava com a desigualdade social, onde todos se reuniam, como nas festas judaicas, onde todos, sejam estrangeiros, pobres, todos tinham que comer, todos comiam, e todos demonstravam para Deus que naquele momento estavam dispostos a trabalhar, estavam dispostos a buscar a igualdade social. Mas hoje as pessoas tomam um suquinho de vinho, toma um suquinho de uva, come um pãozinho, ai que coisa linda, maravilhosa, lindinha, lindinho. Mas você vive o que você pratica nesse ato? Você reparte como Jesus repartiu o seu corpo entre os discípulos e disse: façam o mesmo. Repartam-me com o povo, repartam-me com aqueles que vocês serão incumbidos de levar a mensagem da minha morte na cruz do Calvário. Ah, pastor, eu não sei pregar, mas você sabe falar. Sabe falar Jesus me ama? Todo mundo aqui sabe falar Jesus me ama? Jesus te ama? Jesus te ama? Você sabe? Conversar com uma pessoa e dizer assim: eu sabia que Jesus te ama? Às vezes, só falando isso, você ganha uma alma. Viu, moça? Jesus te ama. Se você quiser descobrir esse amor, leia a Bíblia. Continue vindo dos estudos. De nada adianta uma expressão de arrependimento se não há uma transformação. Amém? Agora eu vou abrir para algumas perguntas. Vamos ver. Quem entrou aqui? Hoje está todo mundo olhando o jornal sobre o Bolsonaro. Ninguém olhando o Face. Olha, não tem ninguém, não. É o Bolsonaro. Agora é Bolsonaro, vai ter vigília, vai ter tudo, é Bolsonaro. Tá? E até nós vamos orar para que Deus venha restabelecer a saúde dele. E que talvez essa foi uma permissão de Deus, mas que desse mal, né, verta o bem. Porque eu acho que esse cara, ele acabou de eleger
o Bolsonaro presidente. Né? Eles vão levar foto dele no monte. Vão levar foto dele no monte. Não precisa levar foto dele pro monte. Deus não é cego. Deus enxerga. Mas vão levar. Deus sabe o que ele é. Isso aí é crendice. Tá? A fé não pode ser baseada nisso aí. Tá? Você orando, dando o nome dele, Deus já... O que vale não é a foto. O que vale não é a foto. O que vale... Você acha que a foto vai valer alguma coisa? Não. O que vale é a intenção. Se a intenção da pessoa levar a foto no monte for uma intenção verdadeira, Deus recebe. Agora, se for uma intenção mal intencionada, perde-se o valor. Correto? Vamos orar? Vamos se colocar de pé.